Então, hoje nós vamos falar a respeito da manovacuometria, né? Que nada mais é do que a verificação da pressão máxima gerada na fase inspiratória e a pressão máxima gerada no sistema respiratório durante a fase expiratória. Para que a gente possa fazer essa verificação, a gente vai ter que entender primeiro alguns aspectos da fisiologia. O primeiro aspecto é a pressão inspiratória, ela é sempre negativa. Então, quando a gente for observar o valor da pressão inspiratória no manômetro, nós vamos perceber que ela está numa região que é vermelha e está escrito vácuo, que é a pressão negativa. A pressão expiratória é uma pressão positiva. Então já é a primeira diferença entre as duas pressões. O valor é negativo, outra, o valor é positivo. A pressão inspiratória é negativa e a pressão expiratória positiva. É um exame muito útil para a gente determinar a força da musculatura respiratória. E se nós pararmos para refletir, você pode se questionar o seguinte: Otávio, mas por que força e pressão? Qual que é a relação entre força e pressão? A gente vai lembrar que pressão nada mais é do que a força, no caso da respiração, a força que o gás vai fazer na parede das vias respiratórias. Agora, no aparelho, nós vamos aferir a força que esse gás vai fazer no circuito. Então, quanto mais forte for a minha musculatura respiratória, maior vai ser a pressão gerada no aparelho, nas minhas vias respiratórias e assim sucessivamente. Então, realmente, a pressão inspiratória máxima, que nós chamamos de PI max, reflete a força da musculatura inspiratória, enquanto a pressão expiratória máxima, que é a PE max, reflete a força da musculatura expiratória. É um exame muito fácil de ser feito, precisa basicamente de um aparelho denominado manovacuômetro, que nós temos dois tipos, o analógico e o digital. Aqui nós temos um manovacuômetro analógico, que vai de 0 a 120, tanto positivo quanto negativo. E aí, deixa eu demonstrar o aparelho aqui, ó. Ele é composto inicialmente por um manômetro, que é esse aparelho de pressão, e nesse manômetro nós temos a face vermelha, que é a pressão negativa, que vai de 0 até 120 centímetros de água. E aqui está escrito vácuo, ó. Então mostra que realmente aqui é a pressão negativa. Desse outro lado nós temos a pressão positiva, que vai de 0 a mais 120. Além do manômetro, que constitui o circuito, a gente tem essa mangueira e nós temos três peças. Essa peça branca que é o bocal, essa peça que é o encaixe do bocal e essa terceira peça, que na verdade é uma válvula, que nós vamos adaptar aqui
e a mangueira vai ser inserida aqui. Por que essa terceira peça é importante? Porque é através da oclusão desse orifício é que nós vamos dar a possibilidade do aparelho fazer a leitura da PI e da PE. Então, sempre que eu for aferir o exame, ou PI ou PE, eu tenho que ocluir esse orifício na fase que eu estou testando. Então, durante a INS, se for PI. Durante a ES, se for PE. Ok? Então, nós vamos executar o exame agora. A regra do exame é a seguinte. Nós fazemos 3 aferições em cada uma das fases. Então, eu vou fazer 3 vezes a PI, depois 3 vezes a PE. Entre cada uma delas, a gente dá aproximadamente 2 minutos, 120 segundos de descanso. Vale a maior medida. Das 3, a maior. A única ressalva é que se a maior for a terceira, então você fez uma, deu 60. Fez outra, deu 50. Fez uma terceira, deu 80. Se a maior for a terceira, nós vamos desconsiderar esse teste, vamos aguardar um tempo de descanso e aí depois nós vamos repetir as 3 medidas de novo. Por que isso? Porque veja bem, se isso aqui é um teste de força, como é que na terceira repetição de uma carga máxima que ele está colocando, ele faz a maior força? Já era para as fibras estarem cansadas, fadigadas, então a tendência é o terceiro ser o menor. Agora, se o terceiro for o maior, mostra para a gente que provavelmente o paciente não tinha entendido a mecânica do exame e só foi entender na última. Então a melhor dele foi a última porque ele entendeu na última. A gente desconsidera as 3, seja de PI ou seja de PE, e refaz as 3, e aí prevalece o maior valor na segunda. Ficou claro isso? Se o maior valor for a primeira ou for a segunda, já considera logo de cara o acerto do exame. É um exame que deve ser usado tanto antes, quando vai começar o tratamento, como durante, para avaliar se as suas condutas estão tendo eficácia, e também durante no momento da alta, né? Para a gente poder provar por A mais B que houve melhora na força da musculatura, INS e ou ES, depende de qual que era o meu objetivo. Tudo bem? Então vamos realizar o exame. É muito simples de ser realizado. Então eu conecto a mangueira no manômetro, a outra extremidade da mangueira eu conecto no conjunto que eu montei agora há pouco. Pronto. Se o paciente não tiver controle, porque agora ele vai ter que respirar tanto INS quanto ES só pela boca. Se o paciente não tiver controle, eu posso colocar um clipe nasal no nariz dele. Mas não vai ser o caso, porque a menina já está acostumada a fazer o teste, então a gente não vai precisar colocar o clipe nasal. Outro detalhe, se durante a fase ES, se durante o teste da PE máxima, o paciente inchar a bochecha, ele está perdendo pressão aqui para a bochecha, não tá? A gente vai ter que vir com a mão e segurar a bochecha dela, na fase ES. Na fase INS não precisa porque a força é de sucção, aí não tem razão de fazer isso. Então vamos começar o teste. Então eu vou entregar o aparelho para a Melina, o bocal. Ela vai acoplar a boca de forma que não haja escape entre a boca e o bocal. Vamos lá? E eu vou pedir para ela respirar normalmente até que ela se acostume com o bocal, com a respiração bucal, até que ela se acostume com todo o sistema. Se vocês observarem aqui, ó, não está havendo variação de pressão. Por que não está havendo variação de pressão? Porque o orifício lá, olha, está aberto. Então o ar está entrando e saindo por aqui. Obviamente isso aqui não capta variação. Agora eu vou dar a instrução para ela. Melina, nós vamos fazer primeiro o teste da inspiração. Então você vai soltar todo o ar que você conseguir. Quando você tiver soltado todo o ar, você vai me dar um sinal. Eu vou tapar esse orifício e você vai puxar com o máximo de força que você conseguir. Tá? E aí nós vamos observar que há uma tendência de ter um pico, depois voltar um pouquinho e se manter. Nós vamos considerar o valor que se mantiver, não o valor de pico. Tá claro? Que ela vai puxar, vai gerar um fluxo, aí de repente vai voltar um pouquinho e vai ficar um tempo
Ou se não gerar um fluxo e voltar, vai subir, subir, subir. Na hora que parar e permanecer um tempo, a gente considera. Então vamos lá. Quando sentir bem, solta todo o ar, me avisa que eu vou ocluir. Soltou tudo? Puxa bem forte. Puxa, 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 mais. Manteve em 70. Depois no final ela fez uma força maior, mas nós vamos desconsiderar. A princípio, para a primeira medida, menos 70 centímetros de água, tendo em vista que a gente está fazendo a PI max. Tudo bem? Eu vou esperar 2 minutos. Aqui eu não vou esperar para a gente não perder muito tempo com o vídeo, mas a gente esperaria 2 minutos. De novo, solta todo o ar. Quando tiver soltado todo o ar, me avisa. Puxa bem forte, puxa, puxa mais. Já deu 60. Tá vendo como agora já está com comportamento normal? Ela fez muita força na primeira, na segunda ela já cansou um pouco. Até porque a gente não deu o prazo, o tempo correto para ela descansar. Vamos judiar de vez e vamos fazer a terceira. Solta todo o ar, solta. Puxa, puxa. Força. 50. Então fez 70, 60, 50. Nós vamos considerar qual? 70. Que foi o maior valor encontrado. Então o valor de PI máxima dela, menos 70 centímetros de água, porque a inspiração é negativa. Agora na fase desse, nós vamos fazer um teste, para a gente confirmar a história da bochecha. Quando você for soprar na ex, tenta fazer isso, ó. Soprando, inchando a bochecha, só para a gente ver depois uma sem para considerar, tá? Agora, na P máxima nós vamos fazer o contrário. Ela vai puxar todo o ar que conseguir. Quando estiver cheia, ela vai me dar o sinal. Eu vou obstruir e ela vai soprar. Ok? Então vamos lá. Soprou bem forte. Sopra, olha a bochecha. Sopra. Em torno de 56, 57, um pouco abaixo dos 60. Vamos considerar 60 para arredondar, para facilitar a nossa vida. Ok? Agora eu vou pedir a ajuda de alguém. Vem aqui, por favor. Quando ela soprar, na hora que ela for soprar, você aperta a bochecha dela para não deixar encher. Pode ser? Então enche todo o pulmão. Enche. Sopra. Força. Soltou. Passou dos 70. Chegou em 72, 73. Mas aumentou, não aumentou? E olha que já é a segunda e ela já está cansada. Se a gente tivesse esperado os 2 minutos e fizesse dessa forma, provavelmente aumentaria mais. Então chegou em 70. Ok? Vamos repetir a terceira. Sopra, força. Força. Soltou. Bom, ela já cansou, 55. Nós vamos considerar então o maior valor, que foi o 70. Então deu menos 70 para isso, não foi? E mais 70 para esse. Ok? E aí, como é que a gente sabe se o valor está normal ou não? Existe uma fórmula de predição para adultos e crianças do sexo masculino e feminino. E eu vou colocar no vídeo, aqui no vídeo, essa fórmula. Ok? Então a fórmula para criança, a fórmula do sexo masculino e feminino e a fórmula para adulto do sexo masculino e feminino está aparecendo aqui no vídeo. Agora vamos entender o seguinte: existe também o que a gente já avisa. Por exemplo, se der entre um pouquinho acima de 40, de 40 até 60, a gente considera já uma musculatura fraca. Abaixo de 40, abaixo de 20, a gente considera já encaminhando para falência. Ok? Então, se deu menos do que 20, a gente já pensa em falência. De 20 até 35, 40, a gente já pensa numa fraqueza muscular muito forte. De 40 até 60, na maioria das vezes, a gente já considera uma musculatura fraca. Então, normalmente, em média, a gente considera a partir de 60 um valor satisfatório. Mas existem fórmulas e cálculos para cada indivíduo, levando em consideração a altura, levando em consideração o sexo. Então existe a fórmula individualmente que você vai calcular qual que era o valor ideal para o seu paciente. Tudo bem? Então esse aparelho, ele mede para a gente as pressões inspiratórias máxima e as pressões inspiratória e expiratória máxima.
que reflete para a gente o grau de força das musculaturas ins e ex. Ok? Tudo bem? Qual que é a importância de nós fazermos a avaliação da manovacuometria? Basicamente, a manovacuometria para nós, na fisioterapia respiratória, é como se fosse um teste de carga máxima, por exemplo, na academia ou na musculação, né? É através desse teste que nós vamos estipular a carga de trabalho do meu paciente. Isso, pessoal, sem sombra de dúvida, é tirar a fisioterapia do campo do empírico, do campo do achismo, eu acho que essa carga está boa, e trazer a fisioterapia para o campo da ciência. Por quê? Veja bem, se eu pego um indivíduo que tem lá mais do que 120 centímetros de água de força inspiratória, e eu acho que com exercício de expansão pulmonar comum, ele vai aumentar a força muscular dele, eu estou muito enganado. Porque, na verdade, para você aumentar a força, você tem que mandar estímulos próximos da capacidade máxima dele e ficar repetindo esse estímulo. Como se fosse um exercício de musculação, concorda? Como se fosse um exercício de musculação. Você vai para a academia lá de musculação, se você ficar pegando pezinho de meio quilo, vai aumentar a sua força? Depende, né? Se o seu teste de carga máxima deu 1 kg, tudo bem. Mas qualquer um de nós levanta mais do que 1 kg, concorda? Agora, se você vai lá, faz um teste de carga máxima, deu lá, por exemplo, para o bíceps deu 6 kg, digamos. Se você ficar trabalhando com meio quilo, vai resolver o problema? Vai aumentar a força? É óbvio que não. Então, quando você pega um paciente, estipula uma carga na cinesioterapia respiratória, dá uma resistência contra ins ou uma resistência contra ex, sem você saber o valor a ser trabalhado, na verdade você está chutando. Na melhor das hipóteses, não vai acontecer nada com o paciente. Na pior das hipóteses, você tira esse paciente do ar ambiente e manda ele para o tubo, por fadiga da musculatura respiratória. Por uma razão muito simples. Se a musculatura está fraca e você coloca uma carga exagerada para ele, o músculo respiratório, ou os músculos inspiratórios, por exemplo, são músculos estriados esqueléticos, que são resistentes, que são fortes, ok, mas eles têm um limite de carga. Se eles entrarem em fadiga, como qualquer outro músculo, perde a capacidade de contração. E se ele perde a capacidade de contração, o paciente para de respirar. E aí quem que mandou esse paciente para o tubo? Foi a doença? Não, foi o fisioterapeuta. Então presta bem atenção. Sempre que você for impor uma resistência, seja de que forma for, existem equipamentos hoje analógicos, existem equipamentos digitais que dão essa resistência. Mas se você não fizer antes uma avaliação do grau de força da musculatura ins e do grau de força da musculatura ex, é temerário, é perigoso que você coloque ou interponha uma resistência. Porque na melhor das hipóteses não melhora, mas na pior das hipóteses você faz esse paciente parar de respirar por fadiga da musculatura respiratória. Então aquela história de eu vou falar para o paciente soprar num copinho com água, que não faz mal para ninguém. Cuidado. Dependendo da profundidade desse canudo e do diâmetro do canudo, você está dando uma resistência altíssima para a fase ex. Ou eu vou colocar esse paciente para soprar uma bexiga. Cuidado. Se esse paciente não tiver força muscular suficiente, ele vai entrar em dispneia e vai entrar em uma séria crise de insuficiência respiratória. Ou eu vou fazer o Respiron, por exemplo, que é um aparelho de expansão, mas que a gente sabe que os aparelhos de expansão também melhoram a força, e eu vou fazer com que ele puxe as 3 bolinhas o tempo inteiro na carga máxima. Cuidado! Ou eu vou usar um threshold de fase ins e vou colocar a carga máxima, que é um treinador muscular inspiratório. Vou pôr a carga máxima e mandar o paciente fazer força. Cuidado!
No dia seguinte da academia, quando você exagera, você não consegue nem estender o braço. Estou mentindo? Imagina um músculo respiratório fadigado. O paciente não conseguindo respirar porque você errou a carga. Então, como que a gente estipula essa carga? A gente trabalha com duas valências distintas. Nós vimos isso lá na teoria, não é isso? A valência de resistência e a valência de potência ou força. Sempre que você quiser trabalhar a potência da musculatura respiratória, você vai trabalhar com cargas mais altas, aí vai depender do grau de força do seu paciente, mas entre 60% e 70% até 90% da carga do PI Max, ou da PE Max, depende de qual das duas se você está trabalhando, e você vai diminuir as repetições. Então você vai jogar muita resistência, mas esse paciente vai respirar menos vezes. Lembrando que você não trabalha potência, por exemplo, com o paciente já com fraqueza da musculatura respiratória. Tá claro isso? Primeiro você vai ter que ganhar resistência. Para você ganhar resistência, dependendo do paciente, nós vamos começar com 40% da PI Max, por exemplo. Outros 50%, outros 60%, até no máximo 70%. Não passa muito disso não, porque senão você está começando a trabalhar a valência força. Então entre 40% e 60%, 70% para resistência. 40%, 60%, 70% do que? Do valor que você obteve na PI ou na P máxima. Tá claro isso? E aí você vai interpor essa resistência, seja, por exemplo, o threshold INS. É um aparelhinho, você vai girando a mola e ele é marcado, quantos centímetros de água está dando, você vai girando até encontrar o valor que você espera. Por exemplo, 50% de 70, que a gente viu da mielina aqui, daria 35. Então eu colocaria 35 e passaria uma série com repetições altas para ela. Ok? Diminui a carga e aumenta o número de repetição. Esse é um trabalho de cinesioterapia respiratória, ou INS ou ES. Para que eu melhore, os artigos mais recentes têm denominado como treinamento muscular respiratório. E aí eu estou trabalhando a musculatura INS ou a musculatura ES. E aí você vai falar assim para mim, Otávio, mas a ES não é passiva? Como que eu vou trabalhar a musculatura ES? Por que eu vou trabalhar a musculatura ES? Porque na verdade, pessoal, a ES ela é passiva, a ES normal. Mas você tem que se lembrar que nós estamos trabalhando com um paciente e que esse paciente, ele pode ser, provavelmente, se você está trabalhando na fase ES, porque ele é um portador de doença obstrutiva, que restringe a fase expiratória, e esse paciente vai tirar essa expiração passiva e vai passar a expirar ativamente. Normalmente soprando, né? Respira assim. Então, quanto mais forte a musculatura expiratória estiver, maior é o volume de ar exalado, menor é o volume de ar retido. Então, para ele é bom. Agora, para um indivíduo normal, trabalhar a fase ES, a princípio, não tem necessidade, porque a ES é passiva, e ele vai dar de acordo com o recolhimento do pulmão. Se você enche muito durante a INS, ele vai recolher muito durante a ES. Então você vai pegar e simplesmente você vai trabalhar a fase INS, especificamente, melhorar o volume inspiratório, quer seja por força, quer seja por resistência, e a fase ES ela ocorrerá passivamente. Lembrando que eu estou me referindo ao indivíduo normal, sadio, rígido, sem doença obstrutiva. Se é um paciente portador de doença pulmonar obstrutiva, quer seja crônica ou não, há necessidade sim de você trabalhar a musculatura expiratória, porque nesses pacientes a ES deixa de ser passiva e quiescente e passa a ser ativa, com gasto energético. Então nós vamos precisar a partir desse momento de condicionamento dessa musculatura expiratória. Então o aparelho que você vai utilizar independe, cada marca tem um. Cada modelo de aparelho tem um, tem equipamentos digitais, tem equipamentos analógicos, mas o raciocínio é sempre o mesmo. Você vai colocar a carga relacionada ao percentual do resultado da PI e da PE Max e vai trabalhar baixa carga e muita repetição para resistência, alta carga e baixa repetição para força. O raciocínio é sempre o mesmo. O aparelho que você vai usar, tanto faz, o raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Ok?